Muitas parábolas de Jesus fazem menção ao dinheiro, ainda que muitas vezes de forma ilustrativa ou comparativa. Utilizando exemplos envolvendo riquezas e bens materiais, ele passava os princípios e valores espirituais mais importantes, de modo que as pessoas pudessem compreender. Jesus nunca sugeriu ou afirmou que o dinheiro fosse um mal em si. No entanto, ele nos deixou valiosos ensinamentos de como utilizar o dinheiro de forma correta, sem avareza, com honestidade e sempre pensando em ajudar ao próximo. Embora o cunho financeiro não fosse a principal finalidade, entre as parábolas de Jesus, podemos citar a construção da torre inacabada, as 10 minas, o bom samaritano, trabalhadores à última hora, a moeda perdida, o filho pródigo, o administrador infiel, o credor incompassível, dentre outras. O avarento é a pessoa que tem apego demasiado ao dinheiro, que tem o desejo ardente de acumular cada vez mais riquezas e que não é generoso. O cristão deve saber que sempre terá o suficiente no Senhor. O amor ao dinheiro leva a pessoa a se desviar da fé e se angustiar com muitas dores. Esse excessivo apego transforma o dinheiro no senhor da vida de muitas pessoas. Por isso Jesus nos disse que nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Por outro lado, o dinheiro também é necessário para suprir muitas de nossas necessidades materiais. A falta de dinheiro, o endividamento, causa muitos problemas, tribulações, etc. Razão pela qual precisamos ter um bom controle de nossas finanças. Precisamos saber gerir o que nós temos. Não podemos amar o dinheiro a ponto de sermos avarentos, cobiçosos, gananciosos, fazendo dele o nosso Senhor. Mas também não podemos ser displicentes na administração de nossas receitas. Não há problema algum em ter bastante dinheiro, se o seu coração está voltado para as coisas de Deus, ou seja, se de fato Deus é a sua prioridade. Passemos então a estudar alguns princípios bíblicos sobre finanças. Princípio número 1. Não deixe a preguiça te dominar. A preguiça é definida como a aversão ao trabalho, o ócio e a vadiagem, estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica. Provérbios 6, 6-11. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Princípio número 2. É necessário gastar menos do que ganha. É preciso ter um controle financeiro eficaz, fazer planilhas ou anotações das receitas e dos gastos. Temos que controlar os gastos, consumir de forma consciente e viver sempre um degrau abaixo do padrão de vida correspondente ao valor que recebemos. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Princípio número 3. Evite contrair dívidas e seja prudente.
Quando contratamos um empréstimo, estamos em dívida com alguém, seja com um banco, uma financeira, uma loja ou até mesmo um parente. E por vezes nos tornamos servos dos nossos credores, ficando à mercê de juros altos e em alguns casos até abusivos, além de constrangimentos, e nosso CPF também pode ser negativado. Ou ainda pior, quando um amigo ou familiar nos expõe porque estamos em débito. Portanto, pense 2 vezes antes de contrair dívidas. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Seja prudente, não acredite em formas mirabolantes de ganhar dinheiro. Provérbios 14, 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Princípio número 4. Poupe e invista regularmente. De nada adianta o imediatismo quando o assunto é fazer o dinheiro render. Muitas promessas de dinheiro fácil e rápido acabam gerando grandes prejuízos. Por isso, o correto a se fazer é poupar diariamente para poder investir com regularidade. Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Princípio número 5. Trabalhe com dedicação e procure inovar. Seja diligente e cuidadoso em seu trabalho. Procure fazer ainda melhor do que te ensinaram. Busque inovação, novos métodos, novos processos. Não fique fazendo apenas mais do mesmo. Faça a diferença. Em pouco tempo, seu valor será reconhecido. Quando Salomão construiu o templo, não havia obra semelhante àquela. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Princípio número 6. Invista em conhecimento. Torne-se um especialista em sua área, naquilo que você faz. Torne-se uma referência, ainda que pense que o seu trabalho ou serviço é de menor importância. Provérbios 18, 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Princípio número 7. Seja generoso e caridoso. De nada adianta ser bem-sucedido financeiramente, ter fartura, bons investimentos e não ser generoso com as pessoas à sua volta. A generosidade é a qualidade de quem ama doar. Pessoas generosas refletem o amor de Deus. A vida de Jesus foi pautada no amor e na caridade, em ajudar aos mais necessitados. E esse ensinamento precisa fazer parte das nossas vidas. Vivemos num mundo desigual, onde poucos possuem grandes fortunas e a grande massa da população passa necessidades. Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Princípio número 8. Honre a Deus com os seus recursos. Provérbios 3, 9 ao 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Todos nós possuímos recursos, sejam eles financeiros ou não. Se você diz que não tem nada para ajudar na obra, você está mentindo, pois Deus deu a muitos capacidades como pregar, escrever, dar conselhos, interceder pelos outros em oração, compartilhar para mais pessoas conteúdos da palavra de Deus, entre outras coisas.
não podemos enterrar o talento que Deus nos deu, mesmo se for apenas um talento. Temos que usá-lo. Princípio número 9. Faça planejamento. O planejamento é indispensável para uma vida financeira sustentável e equilibrada. Aprenda a planejar e montar seu orçamento financeiro, tendo um controle efetivo dos ganhos e dos gastos, consumindo de forma consciente e poupando com disciplina. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Princípio número 10. Não seja ansioso. Temos visto que a ansiedade é o mal do século. Como ela tem levado pessoas a adoecerem de tanta preocupação, principalmente quando se trata de dinheiro. Jesus tem nos ensinado ao longo dos séculos sobre descansar e confiar no Pai Celestial, sobre não nos tornarmos escravos do dinheiro, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas sem negligenciar as demais áreas da vida. Você pode estudar, trabalhar, construir família, mas tudo isso sem se distanciar de Jesus. Princípio número 11. Seja honesto em seus negócios. Honestidade, segundo o dicionário, é característica do que é decente, do que tem pureza e é moralmente irrepreensível. Honestidade também envolve ser confiável, leal, justo e sincero. Salmos 112, 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que, com honestidade, conduz os seus negócios. Salmos 62, 10. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Princípio número 12. Gaste o seu dinheiro naquilo que realmente importa. Seja honesto com seus gastos mensais e nunca gaste acima do que você ganha. Com a vida corrida que muitas pessoas têm atualmente, alguns gastos acabam passando por despercebidos. Essas despesas passam a ser tão comuns que nós acabamos por nos acostumar a tal ponto de não considerarmos o tanto de dinheiro que estamos gastando. Garantias estendidas desnecessariamente, pacotes de TV a cabo, pedidos de comida, assinatura, entre outros. Ao cortar determinados gastos, você poderá economizar para realizar outros objetivos financeiros ou gastar com coisas mais úteis e interessantes. Isaías, capítulo 55, versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição.